Quero saudar os amados com a graça e a paz do Senhor, nesta noite, 19 de abril de 2020, crendo que todos nós estamos passando um dia, apesar das lutas, abençoado pelo Senhor em nome de Jesus. Quero convocar você que está ao nosso alcance, para que esteja conosco, refletindo na palavra do Senhor em mais esta noite, nos preparando para a semana que se inicia hoje, e por tudo quanto o Senhor nos permitirá que vivenciamos nesta semana que se inicia hoje, em nome de Jesus. Oremos. Deus, obrigado pelo dia que Tu estás nos dando, pela Tua presença, pela Tua providência santa sobre nós. Obrigado porque o Senhor nos tem confortado nas lutas e nos tem acrescentado a esperança de dias melhores, Pai. Assim como o Senhor nos tem falado em todo dia, em todo tempo, quem mais esta noite o Senhor esteja nos falando através da Tua palavra, da reflexão da mesma, e que em tudo possamos ser fortalecidos pela Tua palavra, pelo Senhor, direcionados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Dá-nos uma noite feliz na Tua presença e uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto da palavra desta noite está Salmos, livro de Salmos, 116. São apenas 19 versículos, quero ler todo este salmo e depois estaremos refletindo em algumas coisas às quais Deus quer falar conosco nesta noite em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. Nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Volta a minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, saltastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amados, esse texto, esse salmo, esse cântico, fala sobre alguém que esteve vivendo um momento de aflição, problemas tais que estavam assolando esta vida, e que depois de passar por isso tudo, ele faz um cântico ao Senhor, este salmo, um cântico ao Senhor, demonstrando seu amor e a gratidão para com Deus pela sua salvação. Mas eu quero pensar com você nesta noite sobre duas coisas importantíssimas para nós nos momentos em que nós temos vivido. A primeira pergunta para nós é que quando estamos passando pelas adversidades, pelos problemas, pelas assolações, como é que nós temos nos portado diante destas situações? O salmista, ele declara que a sua gratidão para com Deus, principalmente pela salvação, os livramentos que Deus deu a ele, e confirmando certamente que abraçaria tão grande salvação do Senhor, mas ele demonstra este amor, e tem algumas coisas aqui que a princípio, ao qual ele viveu, e que por isso ele demonstra grande amor e gratidão para com o Senhor. A primeira coisa neste salmo é que ele expressa que ama o Senhor porque Deus ouviu a sua voz, a sua súplica. Que maravilhoso é nós sabermos que nós temos um Deus que está sempre atento às nossas orações, apesar de ser um Deus grandioso, Deus poderoso, Deus soberano, Criador e sustentador de todas as coisas, mas Ele se importa conosco,
e Ele está sempre atento às nossas orações, está sempre nos recebendo diante do seu trono de graça, e sabendo que as nossas orações não caem no vazio diante do nosso Pai Celestial, sabendo que Ele tem cuidado de nós. E certamente o salmista ele declara que o Senhor, o Deus, se inclinou para ele, né? Inclinou os ouvidos para ele. É como se Deus, na realidade, né, olhando para a nossa forma de homem, inclinasse a sua cabeça, né, no sentido, né, do antropomorfismo, que é as aparências que nós temos de Deus, porque sabemos, né, de tudo quanto vivemos como homens, mas o nosso Deus ele é espírito. Mas daquilo que conhecemos falamos, e aí entra a questão da antropomorfismo, que é na realidade a questão de nós falarmos sobre a mão de Deus, os olhos de Deus, como se Deus tivesse uma aparência que nós pudéssemos ver. Mas o salmista, ele diz, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. O salmista, tendo em vista realmente de ter sentido, notado esse grande amor de Deus, agora ele vê que Deus se inclinou para ele, ouviu, ele faz uma promessa a Deus de que ele estaria invocando ao Senhor enquanto ele vivesse. Amados, amados de Deus, a primeira coisa aqui do sofrimento deste salmista, e que ele declara-se diante de Deus, é que em meio a toda a tempestade, a tudo que estava assolando a sua vida, ele buscou forças realmente para orar ao Senhor, para estar diante da presença do Senhor, suplicando a Deus, e quando ele suplica a Deus, ele vê que Deus estava ouvindo a sua oração, estava pronto a ouvi-lo com seus ouvidos voltados para ele, e agora ele promete a Deus que estaria invocando a Deus enquanto ele vivesse. Como é que está a sua vida de oração? Enquanto temos passado pelas lutas, pelos problemas, pelas assolações que temos vivido, como está a nossa vida de comunhão para com Deus, o nosso relacionamento com Deus? Porque é fácil quando a vida está amena, quando parece que tudo está bem, nós buscarmos certamente o agradecimento ao Senhor, mas é tão difícil quando nós estamos sendo assolados por problemas graves que nos assolam, e nós buscarmos forças para clamarmos, para demonstrar que confiamos em Deus, que realmente temos um Deus que acreditamos que tem cuidado de nós e que Ele está sempre atento às nossas orações e que Ele sempre responde às nossas orações. E o salmista, ele promete que ele estaria invocando ao Senhor enquanto vivesse, porque ele viu que valia a pena invocar ao Senhor. E hoje, nesta noite, eu te digo, vale a pena invocar o nome do Senhor, este nome que é sobre todos os nomes, esse nome que tem poder e que certamente nós sabemos que através deste nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos acesso à presença do grande e poderoso Deus em nome de Jesus. Mas o salmista, ele continua: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Quando o salmista ele se vê nesta situação de que parece que a sua vida estava se esvaindo, como Jonas, quando esteve lá na barriga do grande peixe, depois de desobedecer a Deus, ser lançado no mais profundo do mar, e ali ele estava lá dentro, né, daquele grande peixe, a palavra vai dizer que agora, quando ele estava lá, que ele já se sentia a escuridão, como se estivesse no inferno, como se a vida dele estivesse sendo tirada, e aí diz a palavra que ele se lembrou do Senhor e orou ao Senhor. E quando ele se lembrou e orou ao Senhor, Deus fez com que aquele grande peixe estivesse vomitando a ele, dando a ele uma segunda oportunidade para obedecer a Deus. O salmista está expressando aqui um momento realmente de angústia que se apoderou dele e que ele encontrou tristeza, aperto na sua vida, na sua alma, né? Mas ele diz que ele teve forças para invocar o nome do Senhor e ele pediu: Senhor, livra a minha alma. Senhor, me tira desta situação. E aí, quando ele vê realmente a boa mão do Senhor conduzindo esta situação para guardá-lo, para livrá-lo, para lhe dar vida, tirar a ele daquela situação contundente, ele diz: piedoso é o Senhor, justo, o nosso Deus tem misericórdia. Ou seja, ele sentiu a misericórdia de Deus sobre a sua vida.
porque bem sabemos que as misericórdias do Senhor não têm fim, e sabemos que quando nós invocamos ao Senhor, e Ele está sempre atento à nossa invocação, e Ele está sempre atento, está sempre pronto a nos dar livramentos tais que muitas vezes nós estamos vivendo situações muito delicadas, problemas gravíssimos, profundos, e que muitas vezes nós inculcamos com esses problemas, achamos que não há solução, esquecemos de tanta coisa ao qual nós já vivemos e vimos a boa mão do Senhor nos guiando, nos abençoando, vimos o nosso Deus ouvindo as nossas orações e que vale a pena invocar a Ele e que podemos dizer que o nosso Deus Ele é piedoso, que o Senhor é justo e que o nosso Deus Ele tem misericórdia de nós. Louvado seja Deus, porque as suas misericórdias não têm fim e Ele está sempre pronto a demonstrar as suas misericórdias para conosco, sabendo que somos filhos amados do Senhor. E qual Pai que não está sempre pronto realmente a atender, a usar de misericórdia, a estar atendendo aquilo ao qual seu filho precisa? E o nosso Deus Ele está sempre assim pronto a nos atender, porque Ele é o nosso Pai Celestial que nos ama e que tem cuidado de nós em nome de Jesus. Mas o salmista, ele continua dizendo: o Senhor guarda os simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Uma outra coisa aqui, o salmista diz para si mesmo, para a sua alma: volta a teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Porque ele sentiu realmente que Deus viu a humildade, a simplicidade dele, nesse abatimento dele estar quebrantado, dele se humilhar diante da presença de Deus, porque Deus, ele exalta os humildes, porque está escrito que o Senhor, na realidade, ele gosta da humildade e ele exalta os humildes. Deus, na realidade, não tem com o soberbo, mas Ele tem com os humildes. E Ele tem prazer em dar a mão, Ele tem prazer em sustentar aquele que se humilha, aquele que compreende que Deus gosta da humildade e que vale a pena nós certamente demonstrarmos humildade, nos humilharmos diante da presença do Senhor, sabendo que em muitos momentos nós poderemos estar abatidos. Mas em todo o tempo o Senhor é conosco, nos mostrando que não estamos sozinhos e que vale a pena. Como diz o salmista num outro salmo: por que estás abatido, ó minha alma? E ele, quando cita isto, ele está citando porque ele tinha a convicção de que o Senhor o estava ouvindo. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Pois o nosso Deus, Ele ainda virá com seu socorro em nome de Jesus. E Ele fará o melhor por nós, porque Ele tem cuidado de nós, assim como teve com o salmista. E o salmista diz: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, aquele que estava moribundo, aquele que estava abatido, aquele que estava entristecido, agora ele vê que o Senhor está dando vida a ele, e ele diz: olha, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. A morte agora está distante. Agora ele vê que poderia ter vida e ele realmente se compromete em estar perante a face do Senhor, caminhando diante do Senhor como um vivo no Senhor, em nome de Jesus. Mas uma coisa ele diz: criei, por isso falei, estive aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Numa outra versão, na versão da Bíblia Viva, esse versículo tem uma conotação de como se o salmista ele estivesse desacreditando daqueles que chegavam para ele, tentando animar a ele naquela situação de fatalidade ao qual ele estava vivendo, que estava vendo a sua vida se esvaindo. E ele, quando as pessoas vinham confortá-lo, consolar a ele não acreditava mais, porque ele agora estava realmente pensando que a sua vida seria tirada. Mas agora ele diz: criei, por isso falei, estive muito aflito. E ele confessa assim, que ele dizia na sua precipitação, ele estava se precipitando,
porque ele dizia, todo homem é mentiroso, ou seja, vocês estão mentindo, a minha vida está indo embora, olha, eu vou morrer mesmo. Mas o Senhor demonstra que era com ele, e agora ele vai fazer uma pergunta retórica diante do Senhor. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E a resposta é, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, a primeira coisa que agora há essa direção para a vida dele. Ou seja, passamos por problemas, passamos por lutas, muitas vezes nos vemos em situações tais que parece que a nossa vida vai ser tirada, parece que realmente não há solução para o problema em que nós estamos vivendo, mas agora quando vemos a boa mão do Senhor conduzindo, quando vemos realmente Deus nos dando a oportunidade, mais um tempo propício de vida, como nós vemos lá no livro do profeta Isaías, quando ali o rei Ezequias, Deus manda o profeta Isaías lá na casa dele dizer para ele arrumar a casa dele, que os seus dias estavam sendo contados, e aquela doença era doença para a morte. Mas aí Ezequias vai, ora na sua sinceridade, na sua transparência diante de Deus, e antes mesmo que o profeta Isaías estivesse saindo lá da casa do rei Ezequias, Deus manda o profeta voltar e dizer para Ezequias que estaria dando mais 15 anos de vida para ele. E eu quero pensar com você numa segunda coisa aqui nesta noite, em nome de Jesus. Quantas lutas você já passou? Quantas vezes, quem sabe, o médico já te condenou? Quantas vezes a doença já te assolou? E quantas vezes você até parece que a sua vida iria ser ceifada, mas a boa mão do Senhor te conduziu para te dar mais uma oportunidade de vida, e agora, tendo em vista esse tempo agora oportuno que Deus nos tem dado a oportunidade de vida, o que nós podemos colocar diante de Deus, e o salmista coloca algumas coisas diante de Deus que eu quero partilhar com você, e que é uma boa hora para nós pensarmos nisso, porque estamos vivendo um momento de assolação nesta virose que estamos vivendo aí. Quantas pessoas que se relacionam conosco têm pegado esta virose, têm adoecido, alguns têm partido já, outros estão aí doentes que parece que vão partir, mas Deus nos tem poupado. E se Deus tiver o propósito de que mais esta vez nós não sejamos assolados e nos der mais um tempo de vida, a pergunta é, que daremos ao Senhor? O que faremos? Como agradeceremos ao Senhor? Como realmente, na visão deste grande amor, da gratidão para com o Senhor, o que faremos da nossa vida? A primeira coisa que o salmista faz é, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença do meu... E ele diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o Senhor. Primeira coisa que ele se compromete é tomar o cálice da salvação e invocar ao Senhor, ou seja, diante de grande livramento, diante de grande bênção, diante realmente de ver um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que se satisfaz em nos abençoar, que nós podemos dar a Ele? Amados, o que de mais valoroso nós temos que dar e apresentar diante do Senhor é a vida ao qual Ele nos deu, que é realmente o maior valor que nós temos realmente dado por Deus, que é a vida. E o salmista diz, olha, eu vou tomar o cálice da salvação, eu vou abraçar esta tão grande salvação, agora que o Senhor está me dando mais um tempo de vida, eu me comprometo com Ele realmente em andar realmente nesses retos e santos caminhos da salvação, dos livramentos ao qual o Senhor me tem dado, porque eu tenho visto o grande amor de Deus e eu tenho que demonstrar gratidão para com Ele, principalmente pelo livramento, pela salvação ao qual Deus me tem dado. Como está a sua gratidão perante Deus? Como está realmente a tua motivação para louvar, para engrandecer o nome de Deus, para testemunhar dos pequenos e dos grandes feitos do Senhor enquanto Ele te tem dado vida? Ah, amados, amados de Deus, quantos nesta situação têm murmurado, quantos têm reclamado, quantos na realidade, olha, têm se feito moribundo neste momento ao qual você está me ouvindo, numa perspectiva de pessimismo diante da situação de calamidade, a fatalidade ao qual nós estamos vivendo.
Amado, amado de Deus, coloca a sua vida diante de Deus, mostre gratidão ao Senhor, ainda que haja dificuldades na vida, mas o Senhor é conosco, está escrito que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Tomarei o cálice da salvação e invocarei. Segunda coisa, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa, fazê-lo, como diz o salmista, na presença de todo o seu povo. Amados, amados de Deus, olha, às vezes o Senhor nos converte a Ele, nós fazemos promessas ao Senhor, prometemos que vamos ser os melhores cidadãos, os melhores crentes, os melhores testemunhas do Senhor. Prometemos a Deus que seremos para o louvor da glória dEle, seremos agradecidos, teremos grande amor para com o Senhor e com os seus, mas com o decorrer da caminhada da nossa vida, diante das dificuldades, diante das assolações, diante dos problemas, a fé vai certamente esfriando, muitas vezes, só há murmuração, pessimismo em vez de otimismo, e quantas vezes os votos que foram feitos ao Senhor deixam de serem cumpridos, ficam pelo meio do caminho. Salomão diz uma coisa bastante interessante sobre isso. Ele diz que se nós formos fazer votos ao Senhor, melhor, se nós não termos condições de cumprir com os votos que fazemos, é melhor não votar do que votar e não cumprir, porque Deus não se agrada de voto de tolo. Eu sei que este tempo ao qual nós temos vivido, que muitos estão amedrontados por causa da virose que aí está e outros problemas tais que têm assolado a sociedade, quem sabe muitos estão votando diante de Deus dizendo: Senhor, se o Senhor me der mais um tempo de vida, Senhor, se o Senhor me der mais condições para mim continuar indo à tua casa de oração, Senhor, se o Senhor tiver realmente mais propósito na minha vida e deixar que eu tenha mais alguns anos de vida para ser para o louvor da tua glória, eu prometo colocar a minha vida diante de ti, eu prometo cumprir com meus votos diante de ti, eu prometo ser o melhor cidadão, o melhor crente em Cristo Jesus. Faça isso sim, mas só faça se você tiver a certeza de que você vai cumprir, porque nosso Deus, Ele é compaixão, Ele é misericórdia, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Deus não gosta de voto de tolo, e aquilo ao qual eu e você votarmos diante de Deus, vamos cumprir, porque o nosso Deus vai nos cobrar em nome de Jesus. Tome cuidado com isso em nome de Jesus. Por isso, o salmista diz: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Porque quer vivamos, quer morramos, estamos no Senhor e viveremos com Ele e para Ele em nome de Jesus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque Ele sabe que o ímpio vai partir daqui para que a sua alma viva o sofrimento eterno, separação eterna do Senhor. Mas Ele tem prazer na morte dos santos do Senhor, na morte do justo, porque o justo vai partir daqui para viver a eternidade com o Criador, com o Senhor, em nome de Jesus. E o salmista diz: ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltastes as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifício de louvor, invocarei o nome do Senhor. Ah, amados, amados de Deus, se realmente você tem se comprometido: Senhor, eu vou te servir melhor, eu vou te louvar melhor. Olha aí, levitas da casa do Senhor, em nome de Jesus, você tem se comprometido em melhorar mais e mais realmente o teu louvor para o Senhor, esse dom ao qual o Senhor te tem dado, a mim como ministro, a outros que servem ao Senhor também, cada um que tem os seus dons que deve colocar diante do Senhor, para que o Espírito Santo aperfeiçoe para a boa edificação da igreja do Senhor, em nome de Jesus. Cumpra em nome de Jesus, não deixe passar as oportunidades as quais Deus nos tem dado, para termos a certeza do dever cumprido em nome de Jesus, porque tenho ouvido de alguns que estão tão tristes, tão temerosos, angustiados, porque não estão podendo ir à casa do Senhor, parece que estão com um peso na consciência de que eu não fiz o meu melhor e a partir de agora eu quero fazer o melhor. Cuidado com isso, meu amado, cuidado com isso, porque se até agora você não fez,
Faça em nome de Jesus, levante a cabeça em nome de Jesus, porque se estamos passando por esta prova em nome de Jesus, Deus o sabe por quê, mas que nós não fiquemos só no pessimismo, que passemos pela prova e que quando tudo passar, aí é que vai fazer a diferença, se seremos melhores crentes, se seremos melhores servos, se seremos melhores adoradores, melhores cultuadores do Senhor, melhores servos do Altíssimo em nome de Jesus. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença do meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Que possamos ter a certeza do dever cumprido, que possamos caminhar de cabeça em pé, que possamos realmente demonstrar amor e gratidão para com Deus pelos seus livramentos, pela sua tão grande salvação sobre a nossa vida, e aquilo que votarmos ao Senhor, que paguemos em nome de Jesus e estejamos sempre atentos ao qual Deus requer de nós. Oxalá, que Deus nos dê ainda alguns anos de vida para contemplarmos a sua face, para servirmos a Ele, para continuarmos cultuando, para continuarmos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, servindo ao Senhor com alegria e sempre nos colocando diante da presença do Senhor com a disposição e naquilo ao qual Ele requer de nós em nome de Jesus e sempre prontos a atender o chamado do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada na sua presença. Oremos em nome de Jesus. Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos tem dado, Pai, estamos vivos. Notícias temos, ó Pai, que, ó Pai, pessoas têm sido ceifadas, ó Pai, tanto novos como adultos, como, ó Pai, já os idosos, mas nós temos sido poupados pelo Senhor, ó Pai, não sabemos o tempo ao qual o Senhor ainda tem de vida para cada um de nós, mas que o Senhor, enquanto o Senhor tem propósito na nossa vida, que o Senhor nos sustenha e que o Senhor nos dê otimismo e que diante realmente da nossa gratidão para com o Senhor, que o Senhor nos faça a cada dia crentes melhores, servos melhores, ó Pai, e que nos dê disposição realmente para que de fato não estejamos murmurando, não estejamos inquietos por demais, não estejamos entristecidos, angustiados por demais, mas estejamos crendo que o Senhor tem cuidado de nós e que o Senhor estará nos guardando e nos livrando enquanto o Senhor tem propósito em nossas vidas, Pai. Aguardamos por dias melhores, Pai, enquanto, ó Pai, estamos neste tempo de quarentena, que o Senhor esteja realmente nos aquecendo, ó Pai, com a Tua boa mão de poder, esteja nos guiando, e que o Senhor esteja acrescentando fé, esperança de dias melhores em nome de Jesus, e que dentro em breve possamos retornar à Tua casa de oração na comunhão com os santos do Senhor, ó Pai. Abençoa a semana que temos pela frente, dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, Pai. Faça-nos melhor, ó Pai, em família, faça-nos melhor, ó Pai, como igreja, faça-nos melhor na sociedade, como cidadãos também aqui, ó Pai, nesta sociedade, ó Pai. Assim eu oro, em nome de Jesus, que Deus os abençoe.